O Senhor deseja que sejamos libertos no poder do Espírito, mas isso apenas acontecerá quando continuamente dissermos sim para a persuasão do Espírito de Deus. Mesmo quando isso não nos deixar à vontade, como frequentemente acontece. É por meio desse processo que Deus remove a dúvida e descrença de nosso coração por meio do fluir purificador do Espírito, que convence, e da sua presença, que cura. Simplesmente não existem atalhos para a sua presença. E o caminho mais certo para a santidade, pureza e poder está na casa de força, da combinação da oração e do jejum. Estava bem no meio de um jejum de 40 dias enquanto ministrava em Washington, D.C., na Câmara dos Deputados. O Senhor me visitou à noite durante o 7º dia de minha estada em Washington. O que não percebi foi que, simultaneamente, Deus visitava Bonnie em nossa casa na Flórida. Nós dois tivemos uma profecia para a igreja local, onde servíamos na época com o irmão Derek Prince. Quando comparei minhas anotações com as de Bonnie, descobrimos que a mensagem central das duas profecias combinava palavra por palavra. O Senhor nos disse que Ele queria que a igreja local orasse e jejuasse por 21 dias. Recebi uma palavra adicional que dizia que deveríamos nos reunir como corpo das 5 horas às 7 horas, todas as manhãs. E o Senhor disse: se não fizerem isso, eu me afastarei e vocês nem mesmo saberão que eu parti. Já tinha testemunhado muitas situações nas quais a presença do Senhor havia deixado uma congregação, mas o povo ainda estava passando pela fase de exercícios. Embora sua vida já tivesse chegado ao fim, estávamos como congregação. À beira disso, todos os presbíteros concordaram que Bonnie tivera uma verdadeira palavra profética com a minha palavra adicional do Senhor sobre o ajuntamento matinal. Depois disso, convocamos a igreja para 21 dias de jejum e pedimos que o maior número de pessoas se encontrasse para a oração em grupo a cada manhã, das 5 horas às 7 horas. Eu e Derek Prince tínhamos compromissos ministeriais fora da cidade, mas embora os dois tivessem de sair, a igreja havia planejado começar o jejum na segunda-feira seguinte. No primeiro dia do jejum, um total de 5 pessoas dentre 600 membros da congregação apareceram para se juntar ao grupo. No dia seguinte, apenas 2 pessoas apareceram. Uma das 2 pessoas que estavam ali naquela manhã era um homem com um grande dom profético. Ele sempre viajava comigo quando eu ministrava na África. Esse homem começou a chorar quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele falou à igreja durante o culto semanal de quarta-feira à noite, no dia seguinte, e disse: o Senhor me disse, eu estou aqui, onde está o meu povo? Voltei para casa na mesma noite, mas até a meia-noite ainda não sabia o que acontecera. Depois que esse homem falou ao povo, o Espírito do Senhor começou a cair sobre as crianças primeiro. Então, ele desceu sobre os adultos também. Eu sabia que alguma coisa anormal estava em ação quando minha filhinha de 4 anos, Sarah, veio até meu quarto por volta das 4 horas da manhã e balançou os meus ombros. Ela disse: papai, acorde, está na hora de irmos à igreja. Agora a pequena Sarah, que adorava dormir, estava ali, ao lado da minha cama, totalmente acordada e pronta para ir à igreja. Descobrimos que muitos outros pais da igreja foram acordados por seus filhos. Bonnie me disse que um dia após minha viagem, ela fora acordada por uma batida bem alta na porta, às 4 horas da madrugada. Quando se levantou e atendeu a porta, não havia ninguém lá. Ela juntou nossos filhos e foi ao prédio da igreja. Quando abriu a porta, a glória do Senhor era tão forte que não sentiu mais o chão. Quando a glória do Senhor desceu,
todas as crianças simultaneamente tiveram visões. Quando o Senhor caminhava, todos sabíamos que ele estava ali, e cada pessoa conseguia ver a mesma coisa. 150 pessoas apareceram, depois outras 200. Estávamos mergulhados em um espírito de reavivamento, e isso era uma coisa incrível de se observar. O povo começou a se arrepender dos pecados. Homens e mulheres que eram tidos como exemplos de santidade começaram a chorar incontrolavelmente e se arrepender de seu envolvimento compulsivo com pornografia e vício. Uma das características mais marcantes dessa visitação foi nosso sentimento da presença literal de Deus pairando sobre nós quando o Senhor caminhava pelas reuniões. Tudo o que eu podia fazer era chorar numa espécie de temor santo, porque ele estava lá com uma santidade e glória de tirar o fôlego. Nem mesmo conseguia levantar a cabeça, porque eu sentia fortemente a santidade divina naquele lugar. A presença de Deus permaneceu conosco semana após semana, e estávamos experimentando um verdadeiro reavivamento. Embora fosse início de 1986, Derek Prince compartilhou que nos seus 40 anos de ministério nunca experimentara aquele nível de unção divina ou da presença tangível de Deus. Foi uma das experiências mais gloriosas que tivemos em grupo. Se isso foi tão poderoso, então por que a Igreja Mundial não ouve nada a esse respeito como ouviu sobre a visitação de Deus em Toronto, Ontário e Pensacola, Flórida? A resposta é que não soubemos administrar a glória de Deus. O Espírito Santo não nos perguntou a maneira de vir sobre nós. Ele escolheu soberanamente revelar-se como espírito de arrependimento e nos chamou como povo para o arrependimento. O único motivo que temos para nos arrepender genuinamente diante de Deus é ter a graça do arrependimento que nos é dada pelo Santo Espírito. Semana após semana, o Espírito de Deus descia sobre nós com uma glória impressionante e nos levava a ajoelhar em arrependimento contínuo. Entretanto, alguns líderes começaram a não se sentir à vontade com isso. Eles eram bons irmãos que amam de coração a Deus, porém começaram a se sentir tão incomodados quanto a maneira com que o Santo Espírito nos rodeava que quiseram mudar. O problema era que o Espírito de Deus não queria mudar-se para nenhum outro lugar. Eles diziam: o arrependimento já é suficiente, vamos nos alegrar. Ao final, deixamos o Espírito Santo partir, quando Deus ainda queria fazer uma obra mais profunda de arrependimento em nós e talvez no país todo. Frequentemente, pensamos que Deus está satisfeito com o nosso arrependimento ou obediência em uma área particular, quando seu foco não está em nós absolutamente. Às vezes, ele fica satisfeito com o nosso arrependimento no dia 1 e quer trabalhar o arrependimento em nossa família, igreja, cidade e país no dia 2 até o dia 21. Então, ficamos impacientes. Queremos fazer uma festa de celebração antes que haja algo a ser celebrado. Deixamos o lugar divino da graça para nos mover para a alegria. Mas como deixamos o Espírito para trás? Vagarosamente a presença do Espírito que pairava sobre nós começa a desaparecer, como também a sua unção. Todos nós que testemunhamos aquela visitação impressionante fomos afetados profundamente por anos. Ainda posso sentir o chamado da presença maravilhosa de Deus que desceu naquelas reuniões. E aprendi que não apenas precisamos aprender a trazer a glória, como também devemos aprender a administrar a glória com honra, respeito e obediência, e assim ele permanecerá conosco. Deus deu a João, o Batista, um padrão de medida para distinguir o Messias da multidão. Ele disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1, verso 33. Durante o movimento carismático,
aprendemos a honrar a Deus e ver o Espírito Santo descendo sobre nós de maneira concentrada, de tempos em tempos, mas não sabíamos como encorajar sua presença a permanecer entre nós. Eu creio que um estilo de vida com jejum e oração, disciplinados individualmente e em grupo, é um dos elementos requeridos de uma pessoa que se alegra em permanecer ou prolongar a presença e glória de Deus. Precisamos aprender essa lição porque, acredite, quando você é tocado pela glória de Deus, não há nada na terra comparável a ela. Acredito que faria qualquer coisa, andaria 1000 quilômetros de joelhos para estar próximo da glória de Deus. A chave para vencer as duas grandes baixas no ministério é a intimidade nascida da fome e entrega pessoal por meio da oração e do jejum.